Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje eu quero trazer um pouco para vocês de um tema que a gente trabalha muito, né? Muita gente chega nesse canal através disso, que é o tarot terapêutico, através da leitura das cartas, através da energia. E eu queria trazer um pouco mais de conhecimento a respeito desse assunto. O que é, de fato, o tarot terapêutico? Você, em algum momento, já se perguntou o que é realmente isso, sabe? Porque por muito tempo, muita gente associou, né, o tarot apenas à adivinhação. Tipo, me diz o que vai acontecer ou alguma coisa do tipo, sabe? Mas a verdade é que o tarot vai muito, muito além disso. Bom, vamos lá. O que é o tarot terapêutico? O tarot é um espelho simbólico da vida humana. É como se fosse cada carta representa um arquétipo, sabe? Que é uma força, um aspecto da nossa experiência aqui na Terra. Os arcanos maiores, por exemplo, mostram etapas da nossa jornada interior, desde o momento inicial, que começa na carta 0, por exemplo, do louco, onde ele inicia o caminho, e até a integração total, na carta 21, que é a carta do mundo. E é como se cada carta contasse um pedaço da história que todos nós vivemos diariamente, mas em diferentes momentos. Entende? Esses arquétipos, essas cartas, não são só símbolos antigos. São símbolos, mas presença, energia que está dentro de nós, dentro da nossa consciência coletiva, sabe? Quando a gente olha para uma carta, por exemplo, ela desperta algo que existe já dentro do nosso inconsciente. Emoções, intuição, percepção. E é aí que o tarot começa a agir como uma ferramenta terapêutica, digamos. Porque o tarot não te diz apenas o que vai acontecer ou o futuro. Ele mostra o que está acontecendo dentro de você agora, através da identificação com o seu próprio inconsciente. O que está sendo projetado através da sua ação diária, por exemplo, e o que precisa de atenção. Entende? É como se ele te dissesse, olha para isso, ou sente essa energia, o que isso quer te mostrar, sabe? E durante um atendimento terapêutico, o tarô ele se torna um campo. É um campo como se fosse um espelho energético da sua própria energia. A gente primeiro intenciona a presença, conexão com esse campo energético, né, que está sendo criado, um espaço seguro para que o nosso inconsciente consiga trazer, e então a gente embaralha, escolhe as cartas, e a energia, de acordo como se fosse um espelho, se manifesta ali, nas imagens, nas posições, nas combinações. E o terapeuta, o tarólogo, que seja, no meu caso, eu leio esse campo não para só prever o futuro, ações futuras, mas para entender o momento, sabe? O que está pedindo cura, o que está pedindo aceitação, o que está pedindo movimento. E uma vez que a gente entende o presente, o momento aqui e agora, fica mais fácil entender as projeções, sabe? Isso é física quântica. A gente consegue, através das nossas ações, o que nos aconteceu, entender mais ou menos o caminho que a gente vai chegar. Por exemplo, se sai a carta da morte, muita gente pensa, meu Deus, algo vai acabar, algo vai morrer. E na verdade a carta da morte também traz transformação de um ciclo que precisa se fechar para outro poder nascer. Entende? E quando a gente entende isso de forma terapêutica, digamos, a pessoa não sente medo, ela sente clareza, direcionamento, entende o processo, entende a energia, sabe, que está se movendo ali. O tarô é como uma conversa entre o consciente e o inconsciente. As cartas geralmente ajudam a gente a se ouvir, a se entender, ouvir a nossa própria sabedoria, sabe? Por isso que uma mesma leitura ela pode ressoar de diferentes formas. Cada indivíduo vai interpretar aquilo de acordo com as suas experiências, com o seu inconsciente, entende? E esse é o ponto principal do tarot terapêutico. Te devolver o poder de ser você, de se reconhecer, de perceber, de sentir, escolher e transformar cada segundo, cada instante, sabe, em uma versão ainda melhor de si mesmo. Porque quando a gente entende que o que está acontecendo dentro
e o que vibra fora. O que vibra fora realmente começa a mudar naturalmente, sabe? As cartas são só um canal, um campo energético. Assim como outros campos que a gente cria em outras terapias também, holísticas, digamos, que faz a verdadeira transformação, sabe? E na verdade quem faz a verdadeira transformação é sempre você. Assim como Jesus disse, né, uma vez, a sua fé te curou. As outras coisas externas são só portais seguros para que você se sinta capaz de manifestar a cura, a expansão da consciência que seja. Entende? Então, o tarô, na prática terapêutica, digamos, é isso. Um instrumento de autoconhecimento, de escuta e de reconexão com você mesmo, com sua alma, consciente com o inconsciente. Ele fala sobre destino, fala sobre presença, oportunidade, sobre o agora, sobre a energia que está disponível para você evoluir. Mas quando eu falo sobre destino, não é algo que está predestinado. É através da sua ação daqui e agora, se você fizer isso, aonde você pode chegar? Qual é a possibilidade? Entende? E isso traz muito a questão do conhecimento, né? Quando a gente olha por esse lado, entendendo o conhecimento, o tarô ele deixa de ser um mistério e ele se torna um grande aliado no caminho de cura, de consciência. E eu queria trazer um pouco disso, porque muita gente chega, né, aqui no canal, assiste uma leitura, mas não entende o propósito em si do tarô, sabe? Do tarô terapêutico, do tarô como uma ferramenta externa. Não é adivinhação, né? Não é... E aí a gente precisa entender muito também na hora de se posicionar sobre comentar sobre alguma coisa, por exemplo, para entender se existe um julgamento, se eu tenho conhecimento, se eu tenho propriedade para falar sobre aquele assunto, ou se eu estou simplesmente repetindo um julgamento que me foi ensinado, ou se eu estou simplesmente julgando aquilo. Entende? Existe muito julgamento, existe muito preconceito em relação a tudo que existe em torno da energia, em torno do campo energético, em torno da conexão espiritual, sabe? E a gente precisa começar a romper essas barreiras, romper esses padrões e entender que onde existe amor, existe cura, existe evolução, existe participação, existe conexão, sabe? E que o tarô terapêutico seja apenas mais uma porta, mais um canal para a gente acessar o divino que está dentro da gente, né? Não está do lado de fora. Para a gente acessar a nossa inconsciência, trazer a cura que é importante e necessária, sabe? E através desse vídeo simples, eu queria deixar um pouco desse conhecimento, de fato, do que é o tarô terapêutico. Eu tive muito preconceito na minha primeira experiência, então é super entendível. Existem vários bloqueios, várias consciências culturais, digamos assim, que nos travam, que nos limitam, mas a gente precisa olhar além, sabe? Eu postei um vídeo recentemente, olhar a espiritualidade, olhar o amor incondicional, olhar o outro e olhar a si mesmo além dos padrões, das religiões, das coisas que já foram pré-estipuladas, porque muitas vezes o nosso caminho a gente só encontra fazendo da nossa maneira. Não tem como ficar repetindo. Muitas vezes repetindo eu vou chegar no mesmo lugar que os meus ancestrais chegaram, entende? E se a gente quer liberdade, sair do padrão, romper a bolha, romper o preconceito e falar de amor, falar de energia, falar de um Deus que é vivo, falar de uma energia de conexão que é troca mútua, a gente precisa entender que aquilo que vem trazer consciência e expansão da consciência, que vem trazer cura, é algo que precisa ser olhado com mais amor, com mais compaixão e com mais empatia. É isso. Falei. Soltei. Eu já estava querendo gravar esse vídeo há um tempo e a mensagem que eu queria falar já foi falada. Eu acho que é isso. Gratidão infinita pela sua presença, pela sua parceria, por estar comigo mais uma vez. Talvez a partir desse vídeo você consiga olhar uma terapia, uma terapia de tarô terapêutico, ou olhar um vídeo que seja aqui no canal e tentar olhar isso com bons olhos, tentar isso como uma oportunidade de se reconhecer, de se enxergar, de identificar alguma coisa. Obviamente que quando a gente fala de um tarô coletivo, é uma energia coletiva, não vai ressoar com todo mundo, não é isso, tá? Não é que tem que fazer sentido para você e para o seu momento, não é sobre isso.
mas é que sempre que faça sentido para você, que ressoe com você, com a sua essência, com a sua verdade, você abrace. Não rejeite as coisas porque simplesmente existe uma concepção cultural que é muito, muito comum. Mas eu acredito que esse vídeo não vai alcançar tantas pessoas assim com esse preconceito, mas que vai alcançar pessoas que buscam evolução, buscam conhecimento e fogem da ignorância, né? É isso. A gente se encontra em um próximo vídeo. Tem várias leituras disponíveis no canal. Se você quiser agendar a sua própria sessão de tarot terapêutico, entendendo mais o seu inconsciente, entendendo o seu momento, entendendo as projeções, entendendo o que precisa ser curado, tem o meu e-mail na descrição. Mande um e-mail e a gente agenda. Combinados? Um grande beijo, um grande abraço e a gente se encontra em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.